Olá! Na semana passada, nós tivemos uma sessão solene do Congresso Nacional, onde se comemorou os 31 anos da nossa Constituição, a Constituição Cidadã, aquela que universalizou direitos e principalmente garantiu a inclusão dos brasileiros como cidadãs e cidadãos. Entretanto, no debate naquele dia, eu já observava que a Constituição que está hoje completando 31 anos não é a mesma que foi aprovada em 88. Nós sofremos um processo de desconstitucionalização, de destruição dessa Constituição. E esta semana, esse processo tornou-se ainda mais realidade, infelizmente. O governo Bolsonaro remeteu para o Congresso Nacional esta semana 3 PECs. A primeira, chamada de emergência fiscal. A segunda, do Pacto Federativo. E a terceira, da revisão dos fundos públicos. Essas 3 PECs destroem o que sobrou da Constituição de 1988. Ela acaba com o modelo de estado de bem-estar, de preocupação com os mais pobres e, principalmente, com qualquer conceito de justiça social e preocupação em redução das desigualdades regionais e sociais. Entre os absurdos que constam dessas PECs, uma delas, que chama mais a atenção da população, embora não seja mais importante, trata-se da redução de número de municípios em nosso país. Pela sua proposta, municípios com menos de 5 mil habitantes e não alcancem uma receita própria que cubra pelo menos 10% do total do seu orçamento serão anexados aos municípios mais próximos. Para se ter uma ideia, estamos falando em quase 1.500 municípios no país e, no caso do estado do Paraná, quase 100 municípios. Isso é um absurdo. Até avalio que, um dado momento histórico, até por maturidade da política, pode-se chegar à conclusão que determinados municípios possam voltar a ser distritos e anexar-se a outros municípios. Mas isso tem que ser resultado de um debate com a sociedade. A população que ali mora tem que decidir isso, e não uma determinação federal que extingue isto. Um outro aspecto importante para falar sobre os municípios é que muitos desses pequenos municípios só crescem porque tem um prefeito, tem uma Câmara de Vereadores que lutam por os interesses daquela comunidade. Quando ele deixa de ter essa direção e passa a ser um distrito dirigido à distância pelo prefeito, a tendência é que esse distrito receba muito menos investimentos, muito menos atenção. Mas eu entendo que essa política é apenas uma maneira de chamar a atenção, de desviar a atenção, de fato, para o que essas PECs representam. Enquanto nós estamos aqui, o Brasil todo, discutindo sobre a redução do número de municípios, que eu acho muito difícil que seja aprovado tal proposta, ele está reduzindo o salário dos servidores públicos em 25%, consequentemente reduzindo a jornada de trabalho. Ele proíbe, a partir de 2026, que estados e municípios possam captar empréstimos dos bancos públicos, como, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, do BNDES. Ou seja, as prefeituras não podem ter uma visão de longo prazo porque não obterão financiamento desses bancos. Mas, ao mesmo tempo, nessa PEC, permite que o município e o Estado capte dinheiro de organismos internacionais. O governo, inclusive, assina até como avalista. Não é interessante? Bolsonaro não quer que os bancos públicos ajudem os municípios, mas os bancos internacionais podem. Afinal, que interesse é esse? Além disso, ele vai tirando um rol de direitos e de proteção. Quero ressaltar mais um, fundos. Hoje tem em torno de 220 bilhões de reais guardados em fundos. Fundos para investimento em inovação tecnológica, fundos para o desenvolvimento dos aeroportos, para o desenvolvimento regional, fundos para algum desastre natural. Esse total dá 220 bilhões. Ele resolve, nessa proposta de emenda à Constituição, que esse fundo vá para o caixa do governo para ele cobrir o estouro de caixa momentâneo. O que se percebe, através das 3 PECs, é que o governo está, de novo, como já fez anteriormente, querendo resolver um problema pequeno hoje para criar um problema muito maior daqui a poucos anos. Ele acaba com essa relação federativa entre município, Estado e União. Ele aplica um conceito que eu chamo de conceito neoliberal na estrutura de Estado. Cada município por si, cada Estado por si, que se virem,
não tem a União como um ente parceiro e solidário no desenvolvimento do país, e quem paga a conta, na essência, são os servidores públicos. Não poderão ter reajuste, o próprio salário mínimo, em momentos de crise, não terá direito a reajuste nem da inflação. E o que é pior, em momento algum, você acha no conjunto dessas 3 propostas de emenda à Constituição, qualquer letrinha que trate de aumento ou geração de novos empregos, que trate de aumento ou de uma melhor atenção do conjunto da população, ou uma mínima preocupação com um desenvolvimento que esteja acompanhado da distribuição de renda. Pelo contrário, são 3 PECs que concentram a renda, que excluem a maioria da população e, sem dúvida nenhuma, como resultado final, o aumento do desemprego e a miséria no nosso país. Voltaremos futuramente e vamos analisar cada uma delas com muito detalhe, mas, infelizmente, as notícias são bastante desagradáveis. Até mais.